O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria de impostos e disse-lhe: "Segue-me." Ele se levantou e seguiu a Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: "Por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores?" Jesus ouviu a pergunta e respondeu: "Aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa: quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores." Palavra da salvação. Hoje, aqui nos reunimos para celebrar, para festejar o padroeiro de nossa comunidade, São Mateus. A primeira coisa que me chama a atenção é que Mateus está falando dele mesmo, fala do seu chamado. E ele diz: Jesus viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria de impostos e disse: "Segue-me." Ele se levantou e seguiu a Jesus. Eu fico me perguntando e me questionando: qual foi a disposição de Mateus de simplesmente escutar o chamado de Jesus Cristo, "Segue-me"? Ou qual foi o jeito, a forma, o olhar que Jesus Cristo fez para que convencesse Mateus a segui-lo? Ele, como eu disse, escrevendo do seu chamado, é direto. Jesus viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria de impostos e disse: "Segue-me." Ele se levantou e seguiu a Jesus. Não questionou, não perguntou, nada. Eu fico me questionando: o que fez Mateus seguir a Jesus? O que é que Mateus sentiu naquele momento tão forte que fez com que ele passasse a seguir Jesus, escutando simplesmente o chamado? É claro, nós sabemos que o seguimento não se dá da noite para o dia. Não somente o nosso, mas também dos apóstolos. Nós sabemos que Mateus não passou a seguir Jesus de uma forma total e radical, sem cometer nenhum erros. Não, cometeu. Talvez, em alguns momentos, até se arrependeu. Mas aqui, ao escutar de Jesus, "Segue-me", diz ele que ele levantou e seguiu a Jesus. E aí nós precisamos lembrar, o cobrador de imposto tinha uma certa condição financeira. Era tido como pecador, porque ele tirava do próprio povo, ou tirava do próprio impostos, o seu salário, e ele tinha o direito de determinar qual seria o seu salário. Tinha uma condição financeira boa, para os padrões da época e para a cultura da época. Seguir a Jesus significava, e significou, deixar toda essa vida, deixar toda essa segurança. Segunda coisa que me chama muita atenção: sentar-se à mesa com alguém, e para todas as culturas é assim, é partilhar não somente o alimento, é partilhar a própria vida, é partilhar aquilo que se é.
Nós, por exemplo, não convidamos ninguém para estar à nossa mesa, para fazer refeição conosco, se não for uma pessoa conhecida, se não for uma pessoa que nós admiramos. Repito, para todas as culturas, sentar-se à mesa não é simplesmente dividir alimento, é partilhar alguma coisa da própria vida. Diz Mateus que enquanto Jesus estava à mesa, em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Então Jesus partilha a sua vida com aqueles tidos como pecadores e com cobradores de impostos. O Cristo não está preocupado com aquilo que se vai falar a respeito dele. É tanto que se fala. E aí os fariseus perguntam aos discípulos: por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? Como eu disse, comer não é só saciar-se, não é só dividir o alimento, é partilhar alguma coisa da vida. Então a pergunta dos cobradores é o mesmo que dizer assim: por que o vosso mestre está partilhando a vida com pecadores, com cobradores de impostos? E aí diz Mateus que Jesus Cristo escuta a pergunta e diz: aqueles que têm saúde não precisam de médicos. Aprendei, pois, o que significa: quero misericórdia e não sacrifício. Eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Se nós dermos uma olhada nos 12 apóstolos de Jesus Cristo, Jesus Cristo não chamou aqueles que ele julgou melhor ou quais eram os melhores, mas chamou aqueles que ele entendia que poderia e deveria ajudá-lo na missão de seguir, ajudá-lo na missão de anunciar o reino de Deus. Chamou sim pecadores, chamou sim pessoas simples para ajudá-lo no seguimento. Na primeira leitura, o apóstolo nos lembra: eu vos exorto a caminhardes de acordo com a vocação que recebestes, com toda humildade e mansidão, suportai-vos uns aos outros com paciência no amor. Suportar aqui não é o verbo. Nós costumamos dizer assim, talvez situações e pessoas: eu não estou aguentando tal pessoa, não estou aguentando tal situação, mas tenho que suportá-la. Não é nesse sentido, é no sentido de ser suporte. Por exemplo, essa mesa está sendo suporte para este livro. Paulo nos lembra: suportai-vos uns aos outros, ou seja, não deixe o outro cair, seja sustento para o outro, com humildade e mansidão. O final do texto diz: até que chegamos todos juntos à unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, ou seja, do conhecimento a Jesus Cristo. Amém, povo de Deus? Foi pensado, foi colocado como tema, a exemplo de São Mateus, fomos batizados e enviados à Igreja de Cristo em missão. Somos, de fato, enviados em missão por causa do nosso batismo. Todos nós somos enviados. Exatamente como Mateus, precisamos escutar o chamado de Jesus Cristo: segue-me. Exatamente como São Mateus, precisamos levantar e seguir a Jesus. Exatamente como São Mateus, temos uma missão na nossa comunidade, como somos batizados, na nossa família e na nossa sociedade. Amém? Guardemos um instante de silêncio e nesse instante de silêncio nos perguntemos, nos questionemos se estamos ou não escutando o chamado de Jesus Cristo: segue-me. E ao escutar o chamado de Jesus Cristo, se estamos levantando, saindo do nosso comodismo, das nossas seguranças, para seguir a Jesus.